de que as pessoas que geralmente ficam paradas no mesmo lugar, ou até piorando, elas não costumam ter um pensamento a longo prazo. E isso é sintomático do brasileiro, talvez até por motivos estruturais da nossa economia, já que se você volta a épocas anteriores ao Plano Real, o que você tinha era hiperinflação. Se a gente pega de 54 a 94, um período de 40 anos, durante essa época nós tivemos seguidamente inflação de 2 dígitos, no mínimo, 3 dígitos e às vezes 4, se agravando muito no período dos anos 80, a chamada década perdida. E aí você pensa numa situação em que o dinheiro se desvalorizava a cada dia. Você tinha que brigar com o remarcador de preço do mercado para tentar pegar o item antes que ele remarcasse. Aí o governo foi lá e tabelou preço, que piorou ainda mais a situação, gerou escassez. Aí você tinha dono de mercado sendo preso pela polícia porque estava vendendo maionese acima do preço tabelado por um burocrata lá de Brasília. E aí, com toda essa incerteza, será que o pessoal pensava no longo prazo ou pensava simplesmente no dia seguinte, investindo para ganhar o overnight, uma compensação com juros para tentar minimizar o efeito da inflação? Então o pessoal vivia dia a dia. Não tinha pensamento de longo prazo naquela época. Quem tinha era meio doido, porque não dá pra fazer conta se você não sabe. Crianças, eu vou deixar o marshmallow aqui, eu vou sair da sala, se você comer você vai ser um fracassado, se não comer você vai dar certo na vida. No final era um teste de preferência temporal. Será que você passaria nesse teste hoje? Tem muita gente que não. Hábito número 4. Esse aqui eu posso falar que é meio polêmico, né? Que é o hábito de pensar que tudo vai dar certo sempre, sem percalços no meio do caminho. Poxa, Bruno, mas a gente tem que pensar em abundância, né? O cara que pensa em escassez, ele não progride. A primeira regra da economia é a escassez. Não existe o suficiente de tudo para todo mundo no mundo. Não dá para todo mundo ter ouro em abundância, diamantes em abundância. Justamente por isso, como é que você faz para distribuir esses recursos escassos através do sistema de preços? Que é escasso e muito demandado vai custar mais caro do que aquilo que é pouco demandado e que tem muita oferta. É por isso que ouro custa muito mais do que areia. Se tivesse no mundo tanto ouro quanto a areia, o preço do ouro tenderia a caminhar na direção do preço da areia. Então veja que não é que você não possa ser otimista com o futuro, mas você tem que entender alguma coisa que todo adulto já entendeu, ou deveria ter entendido. É que de vez em quando, número 2, ao invés de comprar ativos, elas adquirem passivos. E aqui eu vou usar a definição do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e não a definição contábil da coisa. Porque um carro, por exemplo, contabilmente, ele é um ativo, ele é um bem que você possui. Mas para o Robert Kiyosaki ele é um passivo, porque ele tira dinheiro do seu bolso. E para quem quiser ver um vídeo gravado especificamente sobre esse livro, na verdade um podcast, lá no sócio eu vou deixar o card aqui. Mas a frase que ela é bem emblemática é quando Kiyosaki afirma que os ricos compram ativos, a classe média compra passivos pensando que são ativos e os pobres só têm despesas. E aí, como eu sei que o meu público ele é muito pelo primeiro, é muito difícil achar alguém que deu certo, que não controlou seus gastos, sobretudo nos estágios iniciais da sua vida financeira. E isso é muito comum aqui no Brasil. Você encontra o pessoal que ganha um salário mínimo e geralmente essa pessoa está endividada. Aí você pensa, também o cara ganha muito pouco, né? Só um salário mínimo num país onde o custo de vida não para de aumentar. Ok, eu concordo com você nesse caso, mas aí você encontra o cara que ganha 2, 3, 4, 10, 20 salários mínimos. E surpreendentemente você vê que o mesmo padrão se repete. Tem muita gente que ganha 50 mil reais e está endividada. Isso não é exagero, isso de fato acontece. Por quê? As pessoas, conforme vão ganhando mais, elas quase que automaticamente também aumentam o seu padrão de vida. E aí quando elas vão ver, elas estão simplesmente trabalhando para pagar as contas, não sobra nada, e quando alguma coisa acontece, algum tipo de emergência, elas são obrigadas a se endividar, o que pode gerar uma situação de bola de neve. Então controlar os gastos é o básico que todo mundo deveria fazer, mas infelizmente pouquíssimas pessoas fazem. E aí conforme você vai ganhando mais, média, você tem uma certa remuneração, você tem um carro, digamos um carro popular, que custa apenas 100 mil reais, né, já que carros populares hoje tem mais ou menos essa faixa de preço, e você quer comprar um carro melhor, digamos que você tenha um Gol e você esteja mirando num Corolla. E aí você começa a poupar dinheiro para comprar aquele carro, porque você é um cara disciplinado, você não faz um financiamento de veículo que tem taxas muito altas, porque a garantia do financiamento é o próprio veículo, e veículo dá para você esconder. É diferente de um imóvel, que como o próprio nome já diz, é imóvel, por isso que a taxa é mais baixa, a garantia é mais sólida. E aí você quer fugir desses juros, uma boa decisão. Você começa a poupar, talvez você até invista esse dinheiro para ter uma ajuda dos juros compostos. A uma hora você chega até um montante e compra o seu tão sonhado Toyota Corolla. Só que o que acontece depois disso? O Corolla vai ter um custo de manutenção mais alto, ele vai ter um seguro mais caro, ele vai ter um IPVA também mais caro. Com o Gol você tinha as despesas menores de manutenção, como por exemplo lavar o carro. Com o Corolla talvez você queira lavar mais vezes, afinal um carro novo, você dá mais valor àquilo. O Gol você parava na rua, o Corolla é só em estacionamento. Bateu o carro, a lanterna do Gol é baratinha, a do Corolla é mais cara. Então veja que no final você vai ter uma série de despesas maiores, sendo que sua renda ainda é a mesma. Você não está ganhando a mais para poder bancar aquele bem. E você não tem dinheiro vindo de ativos que te dão mais renda para poder bancar aquele, entre aspas, passivo. Então você tem um bem de valor maior, mas no final você está mais pobre, porque você tem menos dinheiro para gastar com outras coisas.
coisa, já que o carro suga muito